Então, obra de teatro? assim, meu processo ele começou de uma maneira assim muito natural, espontânea. Eu não tenho estudo universitário, então foi mais uma busca, uma necessidade do fazer. Então, desde pequena eu me lembro que pintando, desenhando, quietinha no meu canto, e dali aquele momento me dava muito prazer. Enfim, a coisa foi crescendo, foi aumentando cada vez mais, e eu fui buscando o meu trabalho. Só que no ateliê eu estou há 18 anos nesse galpão, mas eu tenho um percurso para 25 anos, mais ou menos. Então, no começo, assim, eu fazia umas coisas sem muito entender o que eu estava fazendo. Pintava de uma maneira onde eu não gostava, ficava insatisfeita, infeliz, e eu não sabia o que eu queria, mas tinha uma vontade de fazer. Aí depois começou a surgir essa linha de trabalho, foi onde eu consegui encontrar, de repente, um sentido do que eu faço e um entendimento também. A tua pintura, assim, de início era figurativa? Meio figurativa, quer dizer, eu cheguei a fazer algumas coisas figurativas, assim, mas depois eu vi que aquilo não fazia sentido, eu queria algo mais, eu não sabia muito bem o que era. Eu comecei a culturais, na Oswald de Andrade, onde não tinha custo, e de repente eu vi que ali tinha uma espontaneidade muito grande, as pessoas, os artistas, os professores, eu comecei a me identificar com aquilo, e ali eu consegui me libertar, e, sabe, explorar cada vez mais toda essa minha vontade que eu estava reprimindo, que eu não entendia o que era que eu estava fazendo. Então eu trabalhava com muita cor, e de repente eu fui diminuindo as cores, e foi meio focando, e foi meio que lapidando alguns excessos até encontrar a linha do meu trabalho. Qual foi essa linha? Então, foi assim muito por um acaso. Eu estava trabalhando, na época eu fazia uma oficina cultural. Uma oficina no Museu de Arte Moderna, que era um ateliê interno. Então tinha orientação de alguns artistas e a gente podia utilizar lá o ateliê. Então, de repente, um pedaço, eu gosto de trabalhar com a tela solta, porque aí me possibilita sempre poder cortar do jeito que eu quero, cortar ou moldar ou, enfim, amassar. Eu tinha toda essa necessidade do fazer, de criar uma coisa meio que tridimensional. Então, a tela, eu tinha umas borrachas que eu encontrei lá no museu e eu comecei a pôr essas borrachas por baixo da tela. E a tela úmida dos dois lados. Então eu colocava a tela úmida e eu comecei a moldar a borracha. E aí pode ver que aqui já acontece algo tridimensional, já existe um relevo querendo sair. E também eu tinha sempre uma necessidade de não deixar muito claro. Eu gosto dessa coisa do espectador olhar e não ficar muito claro do que é feito, de ficar uma coisa meio instigante. E eu queria que isso aqui parecesse uma borracha, parecesse uma chapa de ferro, que não parecesse exatamente pintura no sentido tradicional. Mas é uma pintura, mas eu não lido com questões da pintura. Não tem essa minha preocupação no trabalho. Talvez eu nem conheça um pouco da estética da cor, da composição da cor. Minhas questões são outras, minhas buscas são outras. E nesses trabalhos, então, de repente, eu comecei a trabalhar com as questões da morte. Comecei a entender um pouco o que eu estava buscando. Quando me permiti vivenciar mais essa questão, meu trabalho, então, ele foi acontecendo de uma maneira muito mais forte, onde tinha mais sentido fazer. Onde, por várias vezes, eu ficava no cemitério, ficava olhando os túmulos e ficava vivenciando todo aquele clima da morte. Então, eu comecei a trabalhar nessas questões. E aí você pode ver que aqui já aparece um quadrado já saindo. Que é uma coisa de impressão, uma coisa de gravura, enfim. Mas é uma pintura com algo que já ameaça sair. Já não fica já no sentido plano. Você disse que a tua obra não é... Bom, você trabalha com a tela, mas não é pintura. Você pensou em algum momento em trabalhar com tridimensional mesmo? Com escultura, sei lá, em argila, em pedra, ou com outros materiais? Não, nunca pensei, porque isso aqui para mim era o suficiente.
Basta, sabe? Não existia um pensamento racional de como formatar uma obra, de que agora eu quero algo assim, que tenha uma escultura, que tenha um objeto, ou que tenha... A coisa vai acontecendo naturalmente. Então, era isso que eu queria. Eu fiquei um bom tempo fazendo todas essas impressões, esse relevo. Até que depois chegou um tempo que eu também já fiquei assim, poxa, eu já não aguento mais ficar fazendo isso. Eu já comecei a me questionar. Eu falei assim, eu não aguento mais fazer quadrado, quadradinho, sabe? Então eu comecei a ficar preocupada. Parecia uma fórmula meio gratuita, uma fórmula que eu descobri e ia ficar me repetindo. Estava preocupada com isso. Mas a coisa acontece meio natural. Quando de repente começou a surgir essa situação onde eu falo, no meu trabalho eu falo da morte e da vida, nascimento, vida e morte, né? Então foi uma situação que eu tive uma hérnia, exatamente pelo fazer do trabalho, onde existe uma força muito forte, física. Então, em cada linha de trabalho existe uma postura diferente. Então, nessa postura, eu punha a borracha, eu punha a tela, eu vinha com a espátula, eu imprimia e fazia força para formar esse vinco. Depois desgrudava e passava a têmpera acrílica. Só que tem trabalhos de 4 metros por 2, depois vocês podem dar uma olhada. Então, tinha telas maiores que essa. Então, com a hérnia, eu tive que ficar quietinha na minha casa. E foi nesse momento onde eu comecei a olhar a tela de outra maneira. Então, eu comecei a observar, olhar e comecei a ver a linha. Foi quando eu me permiti desfiar. Foi quando apareceu essa linha de trabalho do desfiar da tela. Que seria mais esse aqui no caso. Porque aqui existe uma coisa assim muito interessante, porque aqui, olha, você pode ver, é uma coisa do desabrochar, parece que é uma flor. É uma coisa mais clean, uma coisa mais limpa. Então, é uma tela, só que a tela já com relevo. E algo já, aquele quadrado que estava fechado, aquele desabrocha. Então, o que acontece? Então, são várias telas, olha. Isso só pode acontecer, eu acredito, eu não sei. Mas nesse momento que eu estava assim, muito calma, refletindo sobre o meu trabalho, no momento com impossibilitada de sair de casa, de me mover, com uma crise de hérnia, que eu pude trabalhar. E aqui é muito leve esse trabalho, uma coisa muito sutil. É totalmente diferente daquele outro trabalho onde eu tenho que vincar a tela e fazer uma força física. Aqui é muito leve, uma coisa que eu tenho que abrir com uma tesourinha, eu vou abrindo a trama, vou desfazendo a trama e depois eu puxo um fiozinho. E aqui eu vou buscando molde. Aqui no caso seria um copinho de Danone, aqui de outro. E assim eu fui buscando vários tamanhos de molde para fazer a flor. E ali, aquele você pintou, né, de preto, e aqui não. É. O que seria? É porque assim... Tem uma diferença, né, de percepção? Existe sim. Até eu queria mostrar um trabalho ali. Eu vou pegar o trabalho. Mas eu já estou chegando aí. Pode ir. Que foi com este aqui. Porque, assim, por mais que eu fizesse esses trabalhos anteriores, e eu estava cansada no sentido de ficar moldando e vendo o tamanho do quadrado pequeno, vários quadrados, enfim, estava racional demais. Que o meu trabalho é muito intuitivo. Então, estava me faltando algo. Então, eu ainda tinha receio do que estava surgindo. Quer dizer, antes desse, ainda veio este. Então, daqui, existe esse. Porque aqui o que acontece? Ainda existe o quadrado e a flor ainda. Aqui você pode ver que é uma laranja. Uma coisa que estava em casa, aqui não tem laranja. E eu comecei a moldar com a laranja. E aquela laranja murchou, é bem a coisa da morte, e levou os fios para dentro. Então, daqui, eu já comecei a pesquisar. Laranja não ia funcionar, laranja funciona para outra história. Funciona no sentido de falar da coisa da morte. Mas, porque eu estava querendo tirar, não conseguia tirar a laranja depois daqui. Então, ainda existia o quadrado, a têmpera, e já iniciando uma nova linha, mas eu ainda estava meio segurando o anterior.
Então aí eu fiz esse trabalho intencional, isso aqui já é mais intencional, onde eu desfiei e eu coloquei a laranja, que a laranja já apodreceu, aqui ainda existe a laranja, eu vou deixando esse pó. Aqui tem muito pó, esse galpão, e aí eu vou tirando só em volta para mostrar a coisa da vida, né, do pó mesmo, enfim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar essa série, trabalhei um monte essa série. Limpo, um trabalho muito limpo, eu nem guardo aqui no ateliê, eu guardo num lugar mais limpo. E dessa série, depois, eu comecei numa outra linha de trabalho. Eu comecei a pensar, por que não desfiar até o final? Ah, mas aqui tem uma cola, porque existe um verniz acrílico que eu vou mudando fio por fio. Porque eu abro com a tesoura no centro, depois eu vou puxando fiozinho por fiozinho, ponho o molde e depois vem o verniz acrílico, né? Bom, depois eu comecei a proteger. Aí eu comecei a desfiar até o final, foi quando começou a aparecer essa linha de trabalho. Que eu chamo espíritos. Que seriam essa linha, essas aqui também. Esse aí é a tela inteirinha desfiada. É. O que acontece aqui nesses trabalhos pretos, assim, não tinha como eu pintar a tela e desfiar, porque aí o verniz acrílico ia colar e eu nem ia conseguir puxar o fio. Então eu fui na fábrica, pedi para eles fazerem uma bobina com uma cor mais neutra, que não interferisse no manuseio de desfiar. Porque tudo isso aqui, essa tela, é a tela da pintura, mas eu vou buscar lá na fábrica, eu compro a bobina e eu trabalho com a tela sem estar preparada, para poder justamente manusear desse jeito. Então a escultura já existia, mas existia de uma maneira, veio que acontecendo naturalmente, mas sem essa preocupação de fazer um trabalho tridimensional. Eu chamo esses trabalhos de espíritos. Por que espíritos? Assim, eu acredito que eram estes trabalhos que estavam aqui dentro dessas gavetas funerárias. E aí, quando desabrochou, ele veio para fora. Ele trouxe a tela desfiada, então ele se incorporou. Então eu lido com essas questões que transcendem uma coisa muito além, enfim. É mágico, é assim, uma coisa assim que muitas vezes assim, é o inconsciente que está me dando essas informações, eu não tenho controle disso, eu quero entender, eu não conheço, não tenho domínio sobre isso, mas eu fico muito gratificada de poder trazer para fora toda essa coisa que está dentro, né, que está no abstrato, que está no impalpável. Não consigo concretizar tudo isso, mas no fazer eu consigo entender o que está acontecendo. Concretiza na hora. E aí, tudo isso que eu estou falando só vem depois que eu faço. Aí existe um momento de pausa, eu começo a olhar o trabalho, aí eu começo, poxa, isso veio daqui, e daqui veio daqui. E esse aqui, esses que você puxa o fio e dá Aí uma forma o que acontece? Não existe um término na linha anterior, existe sempre um desmembramento, mas não significa que eu não vou retomar os trabalhos que aconteceu. Então o que acontece aqui nesses trabalhos, eu puxo o fio da tela, ou seja, tudo que está aqui na tela, que sobressai da tela, não é nada além do que a tela mesmo. Não existe um objeto em cima. É a própria tela que aqui é fiozinho que vem para fora, aqui é o quadrado, aqui é o próprio fio da tela que eu puxei. A própria tela ela mesma ela se descaracteriza, né? A própria tela, ela no momento ela é uma tela, mas não é, ela já tem algo que está querendo sair, depois ela desabrocha, depois ela sai, depois eu volto para cá de novo. Nessa situação aqui, é a tela totalmente desfiada, como naquela depois ali em cima. Então aqui eu desfiei a tela e revesti todo o chassi de fio. Aí eu passei a têmpera. E é meio que o quadrado assim rasgado, né? Aquele quadrado que vivia algo assim meio que enclausurado lá dentro, aqui não só desabrocha, mas ele sai meio que arrebentando, né? Meio que... Como se você estivesse procurando alguma coisa que está além da tela. E aí ele saiu, ele não podia mais conter-se lá dentro. Enfim, existe... E daqui existe essa série também da trama, que eu mesma reconstruo a minha trama. Então é um desconstruir e um reconstruir. Uma desconstrução
e depois construir a minha trama. Então, o que acontece, assim, então eu comecei a desfiar a tela. Então é a desconstrução. Se a gente for rotular, é a desconstrução do suporte da pintura, a desmaterialização da pintura, ou seja, são rótulos, mas assim, eles ficam interessantes na história da arte, mas não é o que eu estou buscando, mas eles se encaixam, né? Você vai falar da morte da pintura, também tá, a morte da pintura, a pintura virou um objeto nesse caso, enfim, dá para agradar muita gente. Se querem colocar rótulos ou entendimento ou buscas, assim, onde se encaixa, eu não me preocupo com nada disso. Eu sei que isso aqui é necessário e importante eu fazer. Então eu ficava assim por vários dias, por várias horas, desfiando, fazendo esse trabalho. E assim, e aquilo que eu falei, que é muito interessante, a postura como muda. Isso aqui é muito leve, fazer isso aqui é uma coisa muito... Quer dizer... Ao contrário daquele que te deu a... Exatamente. Aí depois vem aqui. Quando você faz esse desfiar da tela, essa desconstrução da tela, você tem ideia do que você vai fazer com isso? Ou você primeiro desfia e aí depois você pensa o que você vai fazer? Pensa, né? A princípio eu não penso mesmo. A princípio é aquilo que eu falei. A hora que surgiu isso aqui, eu comecei a pensar, e se eu desfiar tudo até o final? Né? Então o que aconteceu? Então ficou a flor, isso aqui tudo desfiado. Aí eu fiquei vendo os fios, o que eu faço com esses fios? Aí eu comecei a imaginar uma outra coisa. Aí logicamente eu tenho que pensar num suporte, onde eu tenha que ter um suporte para sustentar esse trabalho, essas linhas. E aí tá, e aí eu vou no serralheiro, eu quero um suporte assim, que sustente, que dê uma sensação de levitação. E aí a sorte que eu consegui uma pessoa sensível que entendia o que eu estava falando, né? Então existe todo esse processo. Aí tem que racionalizar, eu tenho que elaborar. Aí depois, uma vez, o que acontece? E eu vi que, nossa, ficou bom. Aí eu vou fazendo vários desses aqui. Uma instalação que eu apresentei nessa linha de trabalho, eu montei 50. Aí tem toda a coisa da delicadeza do material, né? Conservação, né, manutenção de uma obra como essa? A manutenção, a conservação de um trabalho desse, realmente ele não dá para ficar exposto, não dá para ficar guardado aqui. Então eu acabo meio que amarrando depois, colocando em plástico bolha e vou guardando na minha outra casa. Aquela casa ateliê onde eu guardo todos esses trabalhos mais limpos. Aqui não, aqui é mais para sujar, é pó. Mas essa linha de trabalho não. Mas eu nem tiro do fio. Do fio não, do suporte. Não tiro o fio do suporte. Aí fica mais difícil. Mas, então, existe uma coisa assim, uma situação interessante. Que assim, eu comentando com a minha mãe, ela veio no meu trabalho. Aí foi quando ela falou, nossa, você faz o inverso do que a gente fazia em Portugal. Eu sou descendente de português. É o quê? Ela perguntei. Não, porque em Portugal a gente plantava o linho, colhia o linho, espatelava para tirar sementes. Ela conta todo o processo, que é um processo cansativo e tal, e que fazia o fio e passava no tear, que isso era uma maneira de vida da minha mãe e da minha avó em Portugal. Elas moram em aldeia, e aí... Mais uma vez eu fiquei assim, impressionada, né, com a história dela, né? Porque de repente eu estou mexendo com uma coisa da linha, né, do fio, só que eu estou desconstruindo, no caso dela, ela estava construindo, né? Isso também é gratificante. Assim, nesse meu percurso todo de trabalho, tudo que vai surgindo, eu tenho uma segurança porque eu falo de algo que é verdadeiro. Porque senão ele não se mantinha e já tinha acabado. E vem
um desmembramento, né? A coisa vai acontecendo e ele vai aparecendo. Você fala verdadeiro, assim, que a ideia que você tem do que você está fazendo? Não é uma ideia, porque eu não penso, né? Eu não posso... não existe uma ideia, não existe... Mas, assim, é um processo do meu trabalho que eu vou fazendo e que eu acho que ele acrescenta, eu acho que ele tem novidades, eu acho que ele tem coisas, ele faz parte da minha vivência, da minha história, da minha vida. Então, por isso que eu acho que ele é verdadeiro, ele não é do nada, ele não tá acontecendo para agradar ninguém. Como se fosse natural. Natural, por uma necessidade minha, eu preciso disso para viver. Sem isso eu não sei viver. Eu não tenho a preocupação da venda, eu não tenho a preocupação do comércio, eu não tenho a preocupação de nada disso, mas eu preciso disso aqui para me sentir viva e feliz. A maneira que eu encontro a felicidade é fazendo o meu trabalho. E muitas vezes numa solidão, porque eu acho que o trabalho do artista, não sei no geral, mas o meu trabalho é necessário muito silêncio, muita paz, muita solidão, para você permitir essa interiorização. Senão você não alcança. Você fica muito no supérfluo. É uma voz que é do inconsciente, né? Uma coisa que, sabe, você está ali e a coisa vai surgindo, né? Então você entra em contato com a sensação que é algo do além mesmo, né? Lógico que não é, mas parece, né? Mas é um inconsciente muito forte que me domina. É mágico. E eu posso dizer que num certo sentido, eu me sinto privilegiada. Privilegiada por ter esse contato, por permitir que o meu inconsciente traga toda essa história da minha vida. Conseguir produzir alguma coisa sem uma força externa, né? Tipo, Exatamente. A força externa a gente sempre tem, né? Força externa no sentido de que eu tenho que pagar contas, né? Força externa de que eu preciso, sabe, bancar meu material e tudo mais. Mas a gente vai equilibrando um pouco de tudo. Mas eu digo assim, não segue uma moda. Não sigo. Que é o da galeria, do mercado. Não sigo. Não sigo moda de nada, porque tanto é que por isso que eu não tenho galeria, não vendo, não busco isso. Até porque a linguagem que eles falam não é a minha linguagem. E as galerias te procuram? Não, também não. Eu não vou dizer que eu nunca procurei, tentei procurar alguma época assim e tal, mas eu vi que a linguagem deles me agredia. Como é que o cliente vai pôr isso aqui na sala? Não, mas assim não vende desse jeito, porque nas pinturas, quando eu pintava os túmulos, existia um pigmento em cima, que é o pó xadrez, que eu falo da morte, a coisa do pó. Quer dizer, eu comecei a pensar, eu não sei o que o cliente vai pensar, que ele vai querer. Então eu vi que a linguagem que ela me exigia de mim não era o que eu estava fazendo. Então eu falei assim, nossa, não, mas não é dessa maneira que eu penso o meu trabalho. Agora, não necessariamente eu não tenho convites, né? Agora, quando você fala na parte institucional, sem ser a parte comercial, então eu sinto respeito. Críticos de arte acreditam no meu trabalho. Então, aí depois dessa linha aqui, da desconstrução, começou tudo de novo. Não aguento mais enfiar a tela. Pô, mas eu já fiz tudo. Esgotou, acabou, né? Coisa do quadrado, depois agora abriu a flor, agora sim. Eu cheguei ao mínimo elemento do suporte, que é o fio, daqui para onde eu vou. Até cheguei a fazer uns trabalhos de desfiar o fio, né? Para que ele voltasse ao algodão. Mas mesmo assim, eu comecei a ficar um pouco assim, incomodada, querendo mais. Aí foi quando começou a aparecer a parte do chicote. Comecei a fazer o pincel com o fio da tela. Só que nesse período, enquanto eu estava já pensando o que fazer com um trabalho novo que eu estava querendo surgir, existia já esse trabalho. Tá
pra você? Dá pra pegar Se bem acompanhar, não vai. É, né? Da solidão, aí eu falo o porquê da solidão em relação ao bispo, a freira enclausurada, entendeu? Tá ok, tô gravando. Então, enquanto eu ficava nessa linha de trabalho de desfiar a tela, esse trabalho ele acontecia lá fora, né? E aqui é uma têmpera, é a tela, existe o quadrado, a relação da morte também. Aí eu comecei a colocar umas plantas, né? A unha de gato que ela agarra e vai crescendo. Então, por 4 anos, esse trabalho ficou lá fora, enquanto aqui dentro eu já estava com um novo trabalho da coisa do chicote, comecei a pensar a linha da tela e tudo mais, foi quando começou a surgir essa linha de trabalho. Então, aqui dentro eu já fazia esse trabalho e lá fora acontecia isso. E depois eu comecei a falar, nossa, isso aqui é a mesma coisa. Depois que comecei a perceber que era a mesma coisa, mas não foi naturalmente. Isso foi uma pesquisa, não sabia que ia dar certo. Para mim deu certo, porque eu consegui o que eu queria. A tela a raiz cresceu e foi se agarrando na tela. Fala um pouco mais sobre esse trabalho ser a mesma coisa daqui. É a mesma coisa, mas pela trama. A mesma coisa que eu digo, é mais no sentido visual. Mais no sentido das raízes, que aqui também não deixa de ser raízes nessa linha de trabalho aqui, onde eu chicoteio a tela, né? Então, o que existia aqui nesse trabalho também é que eu também não deixava a linha ainda estava aqui, ainda não consegui tirar a linha total da tela. Então, aqui eu chicoteava e ainda deixei a linha nesse trabalho, depois eu tirei totalmente. E, paralelamente, enquanto acontecia isso e isso, eu voltei novamente a um trabalho anterior. Ou seja, aqui o que acontece nesse trabalho? O quadrado abriu e depois ele fechou de novo. Eu quero mostrar exatamente uma coisa da clausura, que foi aberta e depois foi fechada novamente. Então essas coisas vão se amarrando, vai acontecendo isso, depois acontece no intermeio um trabalho desse, e vai meio que amarrando e vai acontecendo junto com o outro, simultaneamente. E todos acabam, de repente, falando de uma mesma situação. Eu quero que o espectador, quando olhe para um trabalho deste, ou deste, quer dizer, não sei se eu quero, mas pelo menos, que tenha pelo menos a sensação de algo assim, que um dia teve vida, que é algo que morreu, que acabou, que passa um pouco do sentimento de solidão, enfim, são sentimentos do ser humano, né? Então, a intenção é que eu consiga passar essa sensação.